Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área, Paiter por ser meu sobrenome, o leigo por uma questão de honestidade intelectual, digo isso como um disclaimer para vocês. Afinal de contas, não tenho faculdade, nunca fiz universidade em toda a minha vida, espero que isso mude num futuro próximo. Isso está acontecendo, essa é a minha realidade atual, e ela está acontecendo num domingo, dia 19 de abril de 2026, às... Pior que eu tô sem o outro celular aqui para poder mostrar a data para vocês. Domingo 19 de abril de 2026, às 21 horas 27 minutos, com alguns segundos, 28 minutos, conforme você pode ver na maravilhosa tela deste dispositivo. Conforme você vê aqui, essa é a minha data atual e essa é a realidade em que eu estou vivendo é esta. Se você está vendo isso no passado, significa que você é um viajante no tempo. Se você está vendo isso no futuro, significa que você também é um viajante no tempo. Afinal de contas, nós viajamos no tempo todos os dias, a cada instante. Nós viajamos no tempo a 1 segundo por segundo. Para o futuro, especificamente. Estou fazendo esse vídeo como uma série de continuação da série de vídeos que eu já comecei. Lendo Provérbios. Hoje eu vou ler Provérbios capítulo 6, capítulo 5. Capítulo 6. Hoje eu vou ler Provérbios capítulo 6. Como eu disse no primeiro vídeo dessa série, a minha proposta é ler primeiro Mateus capítulo 6, versículo 33, capítulo 6, versículo 36, 33. Tem uma parte nesse texto que eu não entendo muito bem ainda. E depois ler Provérbios, fazer alguns comentários sobre Provérbios, o capítulo que for lido, e o texto de Mateus 6,33 como fechamento, certo? Então, indo lá para Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele dá uma sequência de coisas que as pessoas às vezes pedem, e é natural que as pessoas peçam essas coisas. Não é ruim que as pessoas peçam essas coisas, muito pelo contrário, é bom que as pessoas peçam essas coisas, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O conceito de mas, a gente entende, é um tipo de interjeição, talvez. Eu preciso pesquisar sobre isso para eu poder dizer nos próximos vídeos com um pouco mais de certeza. Buscar, a gente entende o conceito de buscar. Primeiramente, a gente entende o conceito daquilo que vem por primeiro, vem com antecedência, vem com precedência. O reino de Deus, a gente tem mais ou menos uma noção do conceito de reino de Deus. A justiça, a gente tem mais ou menos uma noção do que seja a justiça. Muito embora eu já tenha comentado em outros vídeos e vou comentar nesse também, a gente muitas vezes tem um conceito de justiça com 2 pesos, 2 medidas, algo que nunca foi favorável de acordo com a palavra. Né? O conceito de justiça que a gente tem normalmente é: se a justiça é para terceiros, então que ela seja feita com a maior rigorosidade possível. E se a justiça for para mim, pega leve. Aí não é bem assim que funciona. A gente tem 2 pesos, 2 medidas nesse sentido, e isso não é bom.
É por isso, inclusive, que o próprio Jesus fala que a gente não deve julgar para não ser julgado, porque com a mesma medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados, né? Um exemplo que eu dei num dos vídeos passados, se você está vendo esse vídeo por primeiro, foi um exemplo de piadotas, né? Tipo, se você é muito piadeiro e faz piadinha com todo mundo e depois as pessoas fazem piadinha com você e você fica magoadinho, isso é um exemplo de dois pesos, duas medidas. Não é o exemplo mais rigoroso possível, mas é um exemplo possível da aplicação desse texto, né? Então, se você faz piadinha com todo mundo, você dá o direito a que outras pessoas façam piadinha com você também, né? Então, se você não gosta que façam piadinha com você, não faça piadinha com outras pessoas, né? Isso vale meio que para tudo na vida, né? Se você faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Mas isso não se aplica tão rigorosamente assim também, porque existem pessoas que são masoquistas e são sadomasoquistas. Pessoas que gostam de sentir dor. Então, essas pessoas gostariam de sentir dor. Então, elas fazem com outras pessoas o que ela gostaria que outras pessoas fizessem com elas. Então, como ela gosta de sentir dor, ela faz outras pessoas sentirem dor para as outras pessoas fazerem ela sentir dor. E isso é um ciclo que não fecha as contas, saca assim? Que nem todas as pessoas são sadomasoquistas assim como você é, se for seu caso. Então, nesse caso, não faça com as outras pessoas o que você gostaria que as outras pessoas fizessem com você. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala algumas coisas, né? Se você se você, sei lá, se você é suicida, não faça com outras pessoas o que você gostaria de fazer consigo mesmo. Não saia matando todo mundo. Enfim, não se suicide também. Mas isso é uma outra questão, né? A justiça, então, entra nesse escopo. Todas essas coisas são as coisas que as pessoas normalmente pedem. Vos serão acrescentadas. A gente entende que vos serão é um conceito de aplicação de aplicação do conceito com certeza. Acrescentadas é o conceito de adição. Sempre que você tem um, você acrescenta mais um, você tem dois. Você acrescenta mais dois, tem quatro, e assim por diante, subsequentemente, né? Mas o conceito que eu não entendo muito bem é como buscar o reino de Deus. Buscar primeiramente o reino de Deus. Como se busca o reino de Deus? Sendo que o reino de Deus não está ali, não está aqui, está dentro de vós. Então, tipo, isso me pega muito. Eu não consigo entender muito bem essa questão de como buscar o reino de Deus da melhor forma possível, para então buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, sabe assim? Então eu preciso primeiro entender o conceito de como buscar o reino de Deus, para então passar a buscar de fato primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Aí entram outras questões, né? Tipo, buscar o reino de Deus é orar. Pô, mas se você ora para que Deus mate outras pessoas, isso não é buscar necessariamente o reino de Deus. Mas o reino de Deus é jejum. Você precisa fazer jejum e você vai estar buscando o reino de Deus. Não exatamente. Porque se você faz jejum com a intenção de ser visto pelos homens, seu jejum não vai ter um efeito espiritual, vai ter só um efeito físico, digamos assim. As outras pessoas vão olhar para você, nossa, tadinho, deve estar em jejum, olha só, meu Deus. Então, o próprio Jesus fala sobre isso aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7, se eu não me engano. Então, se você fizer jejum com o intuito de ser visto pelos homens, você não vai estar necessariamente buscando o reino de Deus, você vai estar buscando inflar o próprio ego, e isso não é interessante, né? Então, poxa, orar não é necessariamente buscar o reino de Deus. Jejuar não é necessariamente buscar o reino de Deus.
Então, ler a palavra é necessariamente buscar o reino de Deus? Talvez. Mas se você lê a palavra e distorce ela, tentando trazer uma aplicação absurda, isso não é necessariamente buscar o reino de Deus também. Então, orar não é necessariamente buscar o reino de Deus, a depender do intuito da oração que você faz. Jejuar não é necessariamente buscar o reino de Deus, a depender do intuito com que você faz o seu jejum. E ler a palavra não é necessariamente buscar o reino de Deus, a depender do intuito com que você lê e do intuito com que você interpreta a palavra. Então o que resta? O que é de fato buscar o reino de Deus? Isso é uma questão que ainda está em aberto para mim, certo? E isso é libertador, porque eu não preciso mentir para vocês, eu acho que buscar o reino de Deus é isso, é aquilo. Não, tipo, eu não sei, e não é que eu não me envergonhe por não saber, não é que eu me orgulhe por não saber, não é essa a questão. Mas a questão é que isso é libertador, porque, tipo, sai aquele peso, sabe? Tipo, eu não sei tudo, sabe assim? Tem coisas que eu não sei, e tem pessoas que também não sabem muitas coisas e se envergonham de admitir que não sabem. Essa que é a questão. Eu não sei e não tenho vergonha de admitir que eu não sei. Entende? O conceito. Eu tenho tentado, tenho buscado, tenho estudado. Então, tipo, a questão não é o orgulho pela ignorância, não é o orgulho pela leiguice, se é que esse termo existe. A questão também não é o orgulho por não saber, mas a questão é que a falta de vergonha em admitir que não se sabe algo, sabe assim? Tipo, você não precisa ter resposta para tudo, né? Mas você também precisa admitir quando você não tem uma resposta. Você não pode arrogar para si algo que você não tenha. Entende o conceito do que eu estou tentando explicar? É mais ou menos nessa pegada, assim, sabe? Então vamos lá para Provérbios capítulo 6, para a gente fazer a leitura de Provérbios de hoje. Provérbios capítulo 6, verso 1 em diante. Isso de acordo com a versão de Nelson. Tá até apagada já a capa, mas tem essa contracapa ou folha de rosto, não sei como é que chama essa parte aqui. Essa é a versão que eu tenho em mãos, essa é a versão que eu leio sempre que eu leio. Como é que tá aparecendo lá? Tá. Eu acho que tá. Depois dá uma pausa aí e lê o que tá aparecendo ali. Né? Enfim. Provérbios capítulo 6, verso 1 em diante. Filho meu, se te comprometeres como fiador do teu próximo, e se te empenhaste para responder por um estranho, estás enredado pelos teus lábios, te fizeste prisioneiro das palavras dos teus lábios. Faze isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-te e chama à responsabilidade o teu próximo. Não des sono aos teus olhos, nem adormecimento às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa os seus caminhos e sê sábio. Sem ter ela capitão, dirigente ou rei, no verão provê o seu mantimento e ajunta o seu alimento no campo da colheita.
Ó preguiçoso, até quando estarás dormindo? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco mais de sono, um pouco mais para tosquenejar, um pouco mais e cruzarás os braços para dormir. Desta forma, rapidamente te sobrevirá a tua pobreza como um assaltante e a tua necessidade como um bandido armado. Pessoa vil, homem de iniquidade, que anda com a boca cheia de perversidade, pisca os olhos, faz sinais arrastando os pés e acena os seus códigos com os dedos. A perversidade está no seu coração, maquina o mal incessantemente, anda semeando discórdias. Portanto, a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, e para isto não haverá remédio. O Senhor Deus detesta 6 coisas, mas a 7ª é abominação para ele: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que projeta maus pensamentos, pés velozes que correm para o mal, testemunha falsa que alimenta mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Ou melhor, vou contar de volta. O Senhor Jeová detesta 6 coisas, mas a 7ª é abominação para ele: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que projeta maus pensamentos, pés velozes que correm para o mal, testemunha falsa que alimenta mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não abandones a doutrina de tua mãe. Ata-os constantemente ao redor do teu coração e pendura-os ao redor do teu pescoço. Quando caminhares, eles te conduzirão. Cuidarão de ti enquanto te deitares. Falarão contigo quando acordares, porque o mandamento é uma lâmpada, e a doutrina, ou a lei, é uma luz, e as repreensões que instruem são o caminho da vida. Eu vou até ler de volta isso aqui para dar uma ênfase melhor. Porque Provérbios 6:23. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a doutrina, ou a lei, é uma luz. E as repreensões que instruem são o caminho da vida. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices a sua beleza no teu coração, nem permitas que te cative com as pálpebras de seus olhos. Por causa de uma prostituta, o homem é reduzido a um bocado de pão, mas a mulher adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Pode o homem tomar fogo no seu seio, sem que as suas vestimentas sejam queimadas? Ou alguém pode caminhar sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim acontecerá com aquele que procurar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo aquele que a tocar. Os homens não perseguem o ladrão, mesmo quando furta para satisfazer a alma, porque estava faminto? E se for apanhado, deverá devolver 7 vezes mais, ou dará toda a subsistência de sua casa como reparação do seu erro. O que comete adultério com uma mulher carece de inteligência, destrói a sua própria alma quando assim procede. Receberá como recompensa feridas e desonra, e a sua vergonha nunca se apagará, porque o ciúme gera a ira do marido, que não perdoará jamais no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se aplacará, ainda que ofereças muitos presentes. Esses provérbios aqui trazem vários conselhos muito preciosos para nós, né? Primeiro, olha só, aqui no começo já, por mais que você seja ateu, se você é ateu e está assistindo esse vídeo, presta atenção ao texto e veja se não é um conselho sábio.
esse comecinho aqui, ó. Filho meu, se comprometeste como fiador do teu próximo e te empenhaste para responder por um estranho, estarás enredado pelos teus lábios. Te fizeste prisioneiro das palavras dos teus lábios. Vê se isso não é um conselho. Tipo assim, cara, não seja fiador de ninguém. Ou tipo, não trabalhe como... sei lá, como é que é o nome dessa profissão? Que gigolô. Não é gigolô, qual que é o nome dessa profissão? É agiota. Lembrei disso porque é por causa de uma canção antiga da Rose Nascimento que cantava. Eita, que seu dinheiro já não dá pra nada, recebeu ontem nem pagou o aluguel, a prestação do seu fogão está vencida na vendinha. Seu Toninho diz, irmão, cadê o meu? O gás secou e o agiota está na porta, falta alimento e vestes para os filhos seus. Agiota. Então, não seja agiota. Esse é o conselho basicamente o conselho desse comecinho de capítulo aqui. Não se te comprometeste como fiador do teu próximo e te empenhaste, ou melhor, se teu amigo fala, pô, tô devendo com um agiota, não sei como pagar, não, pode deixar que eu pago. Cara, nunca faça isso. E se te empenhaste para responder por um estranho, cara, às vezes você tá andando no trânsito, se vê uma briga, pô, vou me meter na briga lá. Só pra tomar o lado de alguém. Pô, você vai que você toma o lado da pessoa errada. Então, tipo, não faça isso também. Não arrume briga se essa briga não for tua. Né? Meio que isso. Mesmo que a briga não seja tua, cara, é melhor... Mesmo que a briga seja tua, cara, não caia nessa. Sabe assim? Tá acabando meu tempo aqui, eu preciso... Tem mais coisa aqui, talvez no próximo vídeo eu traga, mas buscar em primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é tudo por enquanto, até a próxima e falou!